Bom dia, senhores. Meu nome é Ivan de Lima, eu sou da empresa W3 Geotecnologia. Vou mostrar para vocês, nesse módulo, como configurar o rádio interno do receptor GR3 Topcon, utilizando o software TopServe versão 8.23. Existe uma obra criada. Clique em Configure, Medição. Aqui ele abre uma janela que é a configuração da medição, onde você vai criar a sua própria configuração. Clique nos três pontinhos. Ele já tem algumas configurações padrão, que vem de fábrica. Você vai adicionar a sua. No caso aqui você vai dar o nome que melhor lhe convier. No caso nosso, GR3 interno. Ok. Aqui nós temos uma janela de pós-processamento, onde, sendo marcada, ele gravará os dados brutos também no receptor, seja base ou rover. Vamos para o próximo. Aqui são os fabricantes, no caso tópico do rover e tópico base, mas poderia ser outra marca, no caso Sokia. Próximo. As configurações do receptor base. Então aqui o modelo do receptor, no caso GR3, a máscara de elevação, no caso aqui um padrãozinho, o formato dos dados, no caso vamos escolher o CMR+, que embora foi desenvolvido pela Trimble, é utilizado aqui também. Aqui a antena deve ser do GR3, a altura deve ser medida, porém como é um teste apenas, vamos colocar 1 metro. Pode ser medida inclinada ou vertical. Configurações do rádio base. No caso aqui é o rádio modem, você tem que achar qual que é o modelo correto de rádio modem. No caso do GR3, é GR3 digital UHF. Ok? Aqui são as configurações entre o rádio, entre a placa de rádio interna e a própria placa de GPS. Ou seja, é a velocidade e as configurações com que um vai falar com o outro. Ok? Então no caso aqui é 38.400, mas poderia ser também 115.200. Ok? Próximo. Aqui são os parâmetros do rádio base, né, que vai na base. Então, digital UHF. O protocolo que vai utilizar poderia ser o Simplex, que é da própria Tópico, ou Trimble, ou PDL, que é da Pacific Quest. No caso, vamos utilizar o PDL. A modulação é GMSK. O espaçamento entre canais não vai ser setado, embora poderia ser setado para 25 ou 12.5 kHz. É o espaçamento entre uma frequência e outra, né? Vamos deixar desabilitado. O Scrambler aqui está setado, ou seja, Scrambler seria um embaralhamento do sinal, que isso ajuda também na precisão da transmissão. Próximo. Aqui são as configurações do receptor rover. No caso GR3, o modelo, máscara de elevação tem que ser a mesma, formato dos dados CMR+, antena tem que ser do GR3, a altura da antena você coloca também, no caso aqui tem 2 metros, pode ser vertical ou inclinado. Próximo. O rádio rover, deve-se achar o modelo do rádio rover, que também é a mesma coisa, GR3 digital UHF, mesma velocidade de comunicação entre a placa de rádio e a placa de GPS. E aqui vamos para os parâmetros do rover. Digital UHF, PDL igual, GMSK, espaçamento não utilizado e o Scrambler setado, ou seja, habilitado. Próximo. Aqui são as configurações, são os parâmetros de medição, né, que você deve configurar de acordo com a sua necessidade, né? Pode ser em precisão, em topo rápido, topo preciso. Ok, o tipo de solução é fixo. Aqui são os parâmetros de locação, também mesma coisa, o tipo de solução e as precisões que você precisa. Ok, aqui também é um segundo parâmetro de locação, que seria o sufixo que vai aparecer na hora que você encontrar o ponto locado. O sistema vai utilizar GPS GLONASS, mas poderia também ser só GPS. A solução de RTK seria extrapolação. Aqui deixa-se habilitado os 2 filtros para multi-encaminhamento, no caso. Ok? E aqui termina a configuração do seu GPS, base rover.
ok? Então ele aparece aqui assim depois de pronto, ok? Então se você for efetuar a conexão, ele já aparece de cara o que vai ser, ok? Se você selecionar a base, ele vai pegar aqueles parâmetros que você criou de base e vai mandar para o receptor base. Todas aquelas configurações do rádio interno, da velocidade, ele vai mandar para o receptor base. Se você clicar no hover, na hora que você conectar, quando a base começar a transmitir a correção, também vai ir para o hover todas as configurações que você programou para o hover, de rádio interno, todos os parâmetros, o tipo de rádio, ok? No caso aqui é conexão Bluetooth. Então no momento é só isso. No próximo módulo vamos utilizar a conexão com rádio externo. Obrigado.